Vou responder algumas perguntas que eu recebo aqui na minha caixinha no Instagram. Primeira pergunta: o que é software? O Somerville escreve um livro chamado Engenharia de Software, que é esse livro que eu estou lendo aqui, e ele fala que o software são programas de computador e documentação associada. Essa documentação associada que nós estamos vendo aqui, ela inclui todos os artefatos que ajudam a explicar, guiar, utilizar e manter o software. Por exemplo, manuais do usuário, guias de instalação, documentação técnica, diagramas de descrição de algoritmos, APIs. Então vamos aqui na segunda pergunta. Quais são os atributos do software? Um bom software deve proporcionar funcionalidade e desempenho necessário e deve ser manutenível, usável, dependabilidade. Então o software ele tem que ter funcionalidade, ele precisa ser desenvolvido e esse software precisa realmente funcionar, ele precisa ter um desempenho necessário, ele precisa ser manutenível, ou seja, ele precisa ter a capacidade de manutenir, ele precisa ser usável. Então, usável significa dizer que esse software ele é fácil de ser usado, né? Ele pode interagir com o usuário pode interagir com esse software. Esse software tem que ser intuitivo, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser agradável de usar. E aí ele fala também que ele tem que ter dependabilidade. A dependabilidade se refere à confiança que o usuário pode ter no software. O quanto esse software é confiável, estável, robusto, sem falhas ou erros. A terceira pergunta que eu recebo é: o que é engenharia de software? Engenharia de software é uma disciplina de engenharia que se preocupa com os aspectos da produção do software, desde a sua concepção inicial até a sua operação e manutenção. Então nós estamos falando aqui de engenharia de software relacionada à produção do software, desde a sua concepção inicial até a sua operação e manutenção. Quarta pergunta que eu recebo: quais são as atividades fundamentais da engenharia de software? Especificação, desenvolvimento, validação e evolução do software. Então, aqui na especificação, o que nós temos que ter em mente que essa aqui é a etapa que define o que o software deve fazer. E depois nós temos aqui o desenvolvimento. É a fase em que o código do software é de fato escrito. Aqui é onde a gente implementa as funcionalidades. Aqui é o código escrito, onde são implementadas as funcionalidades definidas. Depois nós temos aqui a validação. É quando a gente testa, né? A validação é o teste do software para garantir que ele realmente faz o que foi especificado. Ele deve atender às expectativas. Temos aqui a evolução do software. Que isso aqui é um processo contínuo de manter o software, né? Corrigir defeitos, adicionar novas funcionalidades, adaptar o software ao longo do tempo, conforme as necessidades vão mudando. Quinta pergunta: qual a diferença entre engenharia de software e ciência da computação? A engenharia da computação se concentra na teoria e nos fundamentos do software. Já a engenharia de software preocupa com as questões práticas de desenvolver e entregar o software útil. A sexta pergunta que eu recebo: qual a diferença entre engenharia de software e engenharia de sistemas? Engenharia de sistemas se preocupa com todos os aspectos do desenvolvimento dos sistemas computacionais, incluindo hardware, software e engenharia de processos. A engenharia de software faz parte desse processo mais geral. Foca especificamente na parte do software: desenvolvimento, requisitos, testes, manutenção. Sétima pergunta que eu recebo: quais são os principais desafios enfrentados pela engenharia de software? Lida com a crescente diversidade, com as demandas por menos prazo de entrega e desenvolver software confiável. Oitava pergunta: quais são os custos da engenharia de software? Aproximadamente 60% dos custos de software são relativos ao desenvolvimento, 40% relacionado aos testes. Quanto ao software personalizado, os custos de evolução frequentemente ultrapassam os de desenvolvimento. O software personalizado é um software feito sob medida. Essas mudanças de adaptação acabam pesando mais no orçamento do que o próprio desenvolvimento inicial. Nona pergunta: quais são os melhores métodos e técnicas da engenharia de software? Ainda que todos os projetos de software devem ser gerenciados e desenvolvidos profissionalmente, técnicas diferentes são adequadas para tipos diferentes de sistemas. Por exemplo, jogos devem ser sempre desenvolvidos usando uma série de protótipos, enquanto sistemas de controle críticos com segurança requerem desenvolvimento de uma especificação completa e analisável. Não há método ou técnica que sejam bons para todos os casos. Última pergunta: quais diferenças a internet trouxe para a engenharia de software? A internet não só levou ao desenvolvimento de sistemas massivos largamente distribuídos, baseados em serviços, como também deu base para a criação de uma indústria de aplicativos para dispositivos móveis que mudou a economia de software.